exaltado e glorificado seja a santidade do único que é digno, na sua glória, no seu poder e majestade, e que possamos agradecer as bênçãos do Senhor no nosso viver diário. Eu falarei um pouco sobre o poder que tem o verdadeiro Evangelho, o Evangelho eterno, o Evangelho da salvação, o Evangelho que transforma a vida daqueles que prega o verdadeiro Evangelho e transforma a vida daqueles que recebem este Evangelho também. E eu posso falar com os senhores com propriedade. Dentro das igrejas, o que mais nós encontramos são crentes endividados, tomando emprestado, compram, não dão conta de pagar, pastores perturbados, porque estes líderes não estão pregando o Evangelho que transforma. Porque se estes estivessem pregando o verdadeiro Evangelho, a vida deles mudariam e a vida das pessoas que estão ouvindo este Evangelho, que estão recebendo este Evangelho, mudaria também. Como diz o verdadeiro ditado, bom para os dois. A pregação do verdadeiro Evangelho tanto beneficia quem prega, como beneficia quem recebe este Evangelho também. No livro do Apocalipse 14, Eterno Criador, Santo Espírito, na sua glória, na sua grandeza, no seu poder e majestade, nos dê entendimento para compreender a tua palavra e colocá-la em prática no nosso viver diário, para a glória do teu santo nome. Apocalipse 14, versículo 6. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o Evangelho e a palavra do Senhor faz questão de enfatizar. O Evangelho eterno. Vejam, senhores, todas as mensagens que os senhores, que nós vemos no livro do Apocalipse, lemos, elas vão se cumprirem nos mínimos detalhes. O Santo Espírito
não iria dar as revelações do livro do Apocalipse somente por dar, para não terem o cumprimento. Então acreditam, senhores, todas as mensagens do livro do Apocalipse se cumpriram, estão se cumprindo e se cumprirá nos mínimos detalhes. E ali o Senhor faz questão de falar o Evangelho eterno. Este é o Evangelho que tem poder para transformar as nossas vidas, para transformar a vida daqueles que pregam e daqueles que recebem. Não podemos tirar proveito algum da pregação deste Evangelho, porque o Senhor, dono da seara, já provê em nossas vidas. Depois que eu tenho editado essas mensagens, começado a editar essas mensagens, o Senhor tem provido na minha vida de uma forma grandiosa. E aqueles que têm recebido este Evangelho que eu tenho pregado aqui, o Senhor tem provido na vida deles. Muitos ainda não acreditam. Recebem este Evangelho aqui e vão se contaminar com o falso Evangelho nas igrejas por onde eles estão indo. Então vejam, senhores, quando nós pregamos o Evangelho com interesses, este Evangelho, o Evangelho já não é mais eterno. Ele deixa de ter o poder para transformar a vida daqueles que pregam e transformar a vida daqueles que recebem. Então vejam, senhores, Apocalipse 14:6. Aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho, o santo Evangelho, sem mistura, sem interesses escusos, são considerados até hoje como anjos do Senhor. Então vejam, senhores, no livro do Apocalipse, ao anjo da igreja, se pregarmos o verdadeiro Evangelho, o Evangelho eterno, sem nenhum interesse, unicamente para a transformação da vida das almas, somos considerados anjos do Senhor, conforme aqueles que pregaram o Evangelho no primeiro século foram considerados anjos do Senhor. Aqueles que pregavam o Evangelho da salvação, o Senhor provia na vida deles. Conforme eu sou testemunha viva, sou um testemunho, o Senhor tem provido na minha vida. Eu não preciso estar aqui pedindo, mendigando, tirando proveito da pregação das grandezas do Evangelho, porque o Senhor já se encarrega de prover na minha vida.
conforme o Senhor proveu na vida de Elias. Veja lá na velha aliança, quando entrou em uma caverna, ele levantou, estava lá a água e o pão. O Senhor se encarrega de nos ajudar, de prover o nosso sustento, aquilo que precisamos. Não precisamos fazermos nenhum malabarismo. Pregando o Evangelho. Aceita quem quiser aceitar e rejeita quem quiser rejeitar. O livro do Apocalipse 22, 18 e 19. Eu creio piamente nesta palavra, que aqueles que acrescentam ou diminui, tiram proveito da pregação do Evangelho, o Senhor irá tirar-lhes a parte da árvore da vida. Irão acrescentar na vida destes os flagelos. Creiamos nós. Todas as verdades pregadas no livro do Apocalipse irão se cumprir. Aquilo que não foi cumprido ainda. E esta é uma verdade. Muitos só se darão por conta destes cumprimentos, destas verdades, do peso do livro do Apocalipse no dia do juízo. Espero que não seja tarde demais, nem para os senhores, nem para nós. Muitos só darão conta dos cumprimentos do livro do Apocalipse no dia do juízo, porque aqueles que estão tirando proveito da pregação do Santo Evangelho, estes estarão em falta no dia do juízo. E nós vemos aí muitos cobrando um alto valor para pregarem o falso evangelho, o evangelho contaminado. Porque quando cobramos para pregar este evangelho, o evangelho, ele deixa de ser eterno. É um evangelho segundo as intenções. É a pregação do evangelho por interesse. E ele deixa de ter poder para transformar a vida das almas e transformar a vida daqueles que estão pregando. Eu irei reprisar tantas vezes que mais os senhores nós podemos encontrar dentro das igrejas são pessoas desprovidas, enfermas. Separações cada vez aumentam mais na vida dos líderes, na vida dos membros, famílias destruídas. E são pessoas crentes que estão recebendo este evangelho. Está aí uma prova, meu senhor, minha senhora, que este evangelho que está sendo pregado não tem poder para transformar a vida das pessoas. Este evangelho que está sendo pregado segundo as intenções dos seus líderes não os levarão a lugares algum, porque eu vivi na dependência deste evangelho, do falso evangelho, por muitos anos dentro das igrejas, desprovido de tudo, sempre comprando fiado,
tomando emprestado, com a vida fracassada, porque estava recebendo o falso evangelho, o evangelho que não tem poder para transformar a vida das pessoas. E quem sabe o Senhor, a Senhora, está recebendo este evangelho onde os senhores estão indo. O evangelho que não tem poder para transformar nem a vida dos seus líderes. E estes líderes estão levando as pessoas a uma falsa adoração. Apocalipse 14, 7 e 8. A adorar um falso Deus. Porque jamais podemos adorar ao nosso Criador na prática do falso evangelho. Aí está. Aqueles que estão na prática do falso evangelho não estão adorando ao nosso Criador em espírito e em verdade. Jamais adorarão. Apocalipse 14, 7 e 8. Devemos adorar somente aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Por mais que as pessoas que estão na prática desse evangelho estão falando que estão adorando ao nosso Criador, inutilmente estão sendo enganados. E estes líderes, pastores, eles são ungidos da igreja, não do Senhor. Acredita o Senhor, a Senhora. Eles são ungidos da igreja. A igreja é que os unge. Se vale ou não, fica aí a critério do Senhor, da Senhora. Eu, na minha insignificância, creio que esta unção não vale de nada. Então, eles são ungidos da igreja, do seu ministério, não do Senhor. Eles são chamados para pastorear, para pregar este evangelho, chamados pela igreja, não chamados do Senhor. Compreenda, o Senhor, a Senhora. Eles cursam teologia do seu ministério. Assembleia tem o seu ministério de teologia, batista, adventista e outros, pentecostais e outros. Eles têm o seu ministério de teologia, nada a ver com a teologia espiritual do Santo Espírito. Então, quando o Senhor ele falara, ungidos dos homens, ungidos da igreja, do ministério, chamados para pastorear das igrejas, chamado da igreja. A igreja chama os pastores, inclusive chama e oferece a eles um bom salário atraente para pregarem falso evangelho. Cursam teologia do ministério, nada a ver com a teologia do Santo Espírito. Então acredita, Senhor, eles estão ganhando um alto salário, bom salário,
empregados como se estivessem empregados em uma empresa de negócios, como é. O Evangelho virou um bom negócio, negócio lucrativo, para pregarem um falso Evangelho que está levando as almas à perdição, porque esse Evangelho não transforma a vida das pessoas, nem deles mesmos. E aí está o porquê o livro do Apocalipse irá cumprir estas advertências. Apocalipse 22, 18 e 19. Aquele que tirarem proveito da pregação do Evangelho, a sua parte lhe será tirada da árvore da vida. O Senhor lhes acrescentarão os flagelos. Então aí está. E estas verdades do livro do Apocalipse, eu repliso, muitos só darão conta que estes cumprimentos irão se cumprir na íntegra no dia do juízo. Espero que não seja tarde demais. Agora pegue aí o seu copo com água e vamos entrar mais uma vez na presença. Meu Pai, consagra esta água, a água deste homem, desta mulher, desta família, que quando participarmos desta água, que esta água ungida, abençoada, seja a água da vida, se transforme na água da vida no nosso interior, para a glória do Teu eterno nome. Vamos participar. Beba da água, deixa um pouco dela. Lava os seus olhos, para que os nossos olhos físicos e espirituais possam ser abertos. Feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, passa com o Teu poder no alto da cabeça desse homem, desta mulher, desta família, até a planta dos pés, e arranca, meu Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor. Na autoridade que tem posto em minha vida para pregar este santo Evangelho, eu repreendo todo o mal na vida deste homem, na vida desta mulher, na autoridade que há na palavra do Senhor. Exaltado seja a glória do Santo Espírito na sua grandeza, no seu poder e majestade, para sempre, para sempre, para todo e sempre. O Senhor te abençoe e te guarde a você, seus caminhos, dando-lhe entendimento, proteção, provendo a cada dia na sua vida, para a glória do Teu santo nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.